8h49 e agora a gente recebe com muita alegria aqui nos estúdios da Nova Brasil Brasília, Paulo Muniz, empresário, engenheiro, diretor da Combral, ex-presidente e atual conselheiro da ADEME. Paulo Muniz, uma alegria recebê-lo aqui na Nova Brasil, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço e cumprimento todos os ouvintes. Paulo, vamos começar falando um pouquinho de maneira geral, como é que está o mercado imobiliário hoje de Brasília, hein? Já são muitos momentos que a gente viveu aí nas últimas décadas. Brasília é uma cidade ainda considerada nova, uma menina, né, de pouco mais de 60 anos. Como é que você diria hoje que está o mercado imobiliário aqui na nossa capital? Nós estamos passando por um excelente momento. Tivemos um momento até melhor há pouco tempo atrás com as taxas de juros que estavam em vigor no sistema financeiro da habitação, mas ainda temos taxas palatáveis e, com isso, o mercado continua com índices muito bons de velocidade de venda nas nossas pesquisas acima de 7%. A Selic começou a cair, né, a taxa básica de juros da economia. Há uma expectativa do mercado como um todo. O Banco Central também já sinalizou que nós poderemos ter novas quedas até o final desse ano, início de 2024. Isso, de uma certa forma, também anima o mercado, Paulo? Anima muito, né? Porque nós podemos recuperar aquelas taxas que chegamos no mercado. A nossa empresa tem completando agora 55 anos. Nós nunca tínhamos visto taxas de 6%, né, taxas de juros no mercado imobiliário. E hoje elas estão aqui na faixa de 10%, mas muito abaixo do que é a Selic hoje. Nós tivemos a Selic a 13,75, hoje 12,25, e normalmente a taxa sempre esteve acima. Então isso mostra que é um bom momento. E nós temos também a possibilidade da portabilidade. Então, com essa sinalização de queda da Selic, nós esperamos aí que caia mais 0,5% na semana que vem, indo abaixo de 13, 12,75, isso mostra que aquela pessoa que tem vontade de comprar um imóvel e está vendo que vai ter uma queda no rendimento do dinheiro aplicado, é o melhor momento, porque na medida que essa taxa caia, nós vamos ter um aumento, porque aumenta a oferta, a procura de imóveis. O mercado é regulado pela oferta e procura. Então, na medida que a procura aumenta, a tendência é o preço crescer. Como é que está o perfil hoje dessa clientela que está adquirindo imóvel em Brasília, Paulo? É gente comprando para morar, ainda é muita gente comprando para investir? E ainda sobre isso, ainda dá para ganhar dinheiro investindo em imóvel em Brasília? Brasília sempre se ganhou muito dinheiro em imóvel, né? Nós temos aí algumas análises. Quem comprou um apartamento lá na década de 90 no Sudoeste ganhou mais do que qualquer ativo. Ele teve um acréscimo no patrimônio maior do que qualquer ativo do mercado, IGPM, dólar e assim por diante. Então, é um momento excelente. Nós temos Brasília, nós somos limitados em oferta porque nós temos limites de terrenos. Você vê o Noroeste hoje já está praticamente consolidado, com poucas projeções ainda sobrando, disponíveis. Né? Não temos a próxima área com o mesmo perfil. Talvez aquela área lá do pátio rodoviário, mas ainda não temos isso sacramentado, isso vai demorar anos. Então, o mercado de Brasília ele é limitado em oferta. Então, a tendência é a oferta não acompanha. Paulo, agora eu escuto há muito tempo aqui em Brasília essa história de que Brasília não tem mais terreno, não tem mais área, mas vez ou outra a gente vê surgir, a gente está vendo o Jardim Botânico com algumas coisas, tem uma quadra nova no Guará, tem uma quadra nova no Sudoeste, querendo ou não a cidade vai achando lugares aí para erguer novos empreendimentos, né? Mas estamos muito atrasados em relação a isso. Se nós tivéssemos uma oferta regular de imóveis legais, nós não teríamos as invasões que tivemos, porque as pessoas precisam morar. Brasília é sui generis, nós temos invasões de pobres e nobres. Então, é muito estranho isso. Infelizmente, por falta de oferta, um planejamento no Distrito Federal e uma fiscalização, as pessoas moraram de qualquer maneira e partiram para essas moradias ilegais. Interessante você ter citado essa valorização do Sudoeste, porque quem comprou imóvel no Sudoeste lá na década de 90,
ouvi a piada de que estava morando no Sudolama, né, Paulo? Não tinha ainda nenhuma estrutura e a comparação às vezes se faz com o Noroeste. Mas é importante perceber como, enfim, o Noroeste nasceu para valer ali mesmo ainda no governo Arruda, depois tivemos toda a confusão política com a prisão do então governador, e a iniciativa privada, os senhores que tomaram ali para si a construção do Noroeste. Claro, com o apoio do poder público, mas como que está hoje o Noroeste em relação a isso, de estrutura para quem está morando lá e comprando e investindo por lá, Paulo? Ele está consolidado, né? Nós tivemos dificuldades, sim, mas comparando com o Sudoeste, o Noroeste teve uma velocidade de infraestrutura muito melhor. Sim. Foi uma luta nossa quando presidente da ADEME em relação a isso. Houve um atraso, mas hoje a gente vê todas as construções prontas, com infraestrutura, inclusive esse governador, o governador Ibanez, prometeu e já entregou parte do Parque Bulemac, equipamentos sendo executados lá dentro. Por falar nisso, a Combral está com um empreendimento pertinho do parque ali, né, Isso. Paulo? Nós lançamos o Helios Muniz Residencial, são apartamentos de 298 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas na garagem, uma área maravilhosa, uma das melhores plantas do Noroeste e com uma vista eterna para o parque e para esse horizonte maravilhoso de Brasília. Não vai erguer nada na frente ali. É isso. Muito bem. Nós estamos conversando com Paulo Muniz, da Combral, ele que é empresário, engenheiro, ex-presidente e atual conselheiro da ADEME aqui do Distrito Federal. São 8 horas e 56 minutos. Paulo, metro quadrado mais caro do Brasil, isso também a gente escuta muito aqui em Brasília, né? Viver em Brasília é muito caro, o custo da habitação é muito alto na comparação com outras cidades. Isso é um mito ou é uma verdade, o metro quadrado mais caro do Brasil? Isso é um mito, porque se você comparar setores como Sudoeste, Noroeste, Asa Sul, Asa Norte, são setores nobres do Distrito Federal. Com os setores nobres de Rio e São Paulo, nós estamos aquém. O Rio e São Paulo hoje trabalham, Itaí-Bibi, por exemplo, acima de 22, 25 mil reais o metro quadrado. Hoje, no Noroeste, nós estamos trabalhando em torno de 19, 18, não chega a 20 mil. Algumas regiões da cidade chegam a 20, mas é ainda muito aquém do que se pratica no Brasil. E com um detalhe, como eu falei, lá a oferta de terrenos é muito maior do que a nossa oferta aqui. Lá você pega um terreno, junta 2, 3 casas, demole e faz um prédio. Aqui nós não temos alternativa. É. E isso torna o mercado ainda mais forte, né, Paulo? O que a gente tem hoje nas cidades do DF também? A gente teve uma época que Samambaia teve um boom ali de mercado imobiliário. O Gama também é uma região que está sendo promissora para o mercado? Sim, o Gama é uma cidade sui generis, porque lá, com o advento das universidades, nós temos 2 universidades instaladas, aliás, acho que 3 universidades instaladas lá, tem um campus da UNB, uma universidade, inclusive, de medicina, né, uma faculdade particular. Isso, a cidade virou uma cidade universitária, e aquelas pessoas que foram criadas no Gama, dizem que quem ama mora no Gama, né? Então essas pessoas vivem lá e a cidade então tem uma dinâmica própria e uma cidade muito bem planejada. Então o Gama é realmente um bom momento, mas nós temos cidades como Samambaia com uma grande infraestrutura, continuam crescendo e Samambaia com o advento do metrô também é uma cidade que tem muito para crescer ainda. Águas Claras saturou ou ainda não? Águas Claras tem poucos terrenos disponíveis, né? Quem quer morar em Águas Claras é o momento de comprar um empreendimento em Águas Claras, porque daqui a pouco nós não vamos ter mais terrenos para ser construídos. Ela é uma cidade limitada. Mas hoje também é uma cidade muito boa de infraestrutura. Quem mora em Águas Claras e vive na cidade gosta muito de lá, né? Muito bem. Para a gente caminhar para o fim, Paulo, na pandemia muita gente olhou para casa com muito carinho, né? Muita gente quis sair de apartamento e ir para casa, deu um boom aí. A gente teve uma inflação grande até de materiais de construção, muita gente reformando e comprando e construindo na pandemia. Isso já equalizou ou essa procura por casa segue crescente aqui no DF? Ela deu uma equilibrada até... ela
diminuiu um pouco essa procura. Certo. Mas realmente, quem quer uma casa é um bom momento de ter essa liberdade, ter um quintal, né? Mas o que mais aconteceu na pandemia é que todo mundo buscou valorizar o seu espaço para morar, né? Quem estava num apartamento menor foi para um maior, quem podia fazer uma reforma fez uma reforma para ficar mais confortável. Então isso valorizou muito o lar, né? A pandemia nesse ponto foi positivo, porque deu essa valorização do lar. E em Brasília, especialmente, você me fez uma pergunta logo no início, nós temos uma mudança de governo, e toda mudança de governo, nós temos um aumento na demanda do mercado, da procura por imóveis. Vem gente nova de vem fora muita da gente cidade. nova em toda mudança de governo. E essa mais ainda porque houve uma mudança radical de partidos conduzindo o governo. Então, e também um crescimento de ministérios, 38 ministérios, acho que 39 agora, né? Então, a gente vai ver que essas pessoas precisam morar. Hoje, a demanda por aluguel em Brasília, principalmente aqui no Plano Piloto, é muito grande. Tem fila para poder alugar um imóvel. Então, a tendência é as pessoas buscarem um imóvel próprio. Por falar em aluguel, a pergunta que eu faço para todo mundo do mercado imobiliário que senta aqui na Nova Brasil, Paulo Muniz, comprar ou alugar? Olha, eu sempre comprei. Eu nunca morei de aluguel. Morei assim logo quando casei. Mas eu acho que a grande opção, e principalmente agora, com essas ofertas com taxas de juros palatáveis como nós temos hoje, a compra do imóvel ela é interessante. E com um detalhe, você ainda tem a portabilidade. Então, se você, amanhã ou depois, tiver uma queda de juro, pode procurar um outro banco com aquele juro que tiver praticado no mercado. Então, ter um imóvel próprio é muito interessante e principalmente com a valorização que Brasília proporciona. Muito bem, esse foi Paulo Muniz, diretor da Combral, empresário, engenheiro, ex-presidente e conselheiro da ADM-DF, a quem eu agradeço gentilmente esse papo interessante sobre o nosso mercado imobiliário aqui da capital. Paulo Muniz, bem-vindo sempre, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos.